Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Debaixo da graça de Deus, nesta terça-feira, 23 de novembro de 2021, vejamos o que nos diz a palavra de Deus, narrado por Lucas no capítulo 21, versículos do 5 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos capacitando para compreendê-las verdadeiramente, o significado dessas santas palavras proferidas pelo nosso Mestre Jesus. Assim seja. Amém. Amados irmãos, aqui Jesus está falando algo que acontecerá nos finais dos tempos, ou seja, como diz a Santa Igreja Católica, é o princípio das dores. Nós vemos aí em relatos que aconteceram muitos terremotos em diversos pontos do mundo. Nós vimos também muitas brigas de países que se revoltam contra o outro, surge guerra, outros países acabam entrando no meio. Então, na verdade, está se concretizando aquilo que Jesus profetizou. E que também haveria pestes em diversos pontos do mundo. E nós já estamos aí com quase 2 anos desta pandemia da Covid-19, que ela abrangeu de uma forma todos os lugares do mundo, pelo menos que é de conhecimento da gente. Não ficou um lugar, um país no mundo que não estivesse sofrendo com as consequências desta pandemia. E aí, a gente fica a imaginar, será que já é o fim? Mas como nós vimos na palavra, Jesus disse que quando virdes essas coisas acontecerem, que não é o fim, é um princípio das dores. E ele falou mais ainda, que quando chegar esse tempo, haveria muitos falsos profetas que viriam dizendo: Eu sou o Messias, eu sou o Jesus, para enganar o povo, para levá-los ao caminho da perdição. E hoje, infelizmente, nós vimos aí uma imensidão de religiões que foram criadas, que conseguiram aí muitos seguidores,
E, ao meu ver, já é um princípio daquilo que Jesus profetizou. Porque vejam só, tem muitos aí que vivem falando em Jesus, que vivem falando em salvação, falando no reino de Deus, mas na verdade eles estão visando o bem deles próprios. Porque se nós formos olhar, Jesus nunca nos disse, eu pelo menos não tenho visto ainda, que Jesus nos fala: ah, você vai ser feliz, você vai ficar rico, você vai ter bons carros, uma boa conta bancária. Não, Jesus sempre nos falou de humildade, sempre nos falou de sacrifício, de penitência. Ou seja, significa que para nós ganharmos a salvação, é preciso que nós sofra muito. Porque o Filho de Deus, quando se tornou homem e veio a este mundo, ele sofreu muito, mas muito mesmo. Ele foi condenado, bateram, judiaram e, por fim, crucificaram ele. Então, meus amados irmãos, nós vimos que o nosso Mestre Jesus nos deu um grande exemplo, nos colocando nesta condição que é preciso que nós sofra. Se ele, como Jesus, feito homem, sofreu para nos livrar das garras do inimigo, nós também temos que sofrer para ganhar a salvação. Não é a salvação assim, de graça, ficar sentado, braços cruzados e não fazer nada, não é assim. Como diz, não há vitória sem luta. Para que nós tenhamos uma vitória, é preciso lutar, e lutar muito. É preciso confiar em Deus, renunciar toda a hipocrisia, todos os apegos dessas coisas do mundo, e nos apegar firmemente com Cristo Jesus, para que um dia nós seremos vencedores com Jesus Cristo. Esta é a finalidade, o propósito de Jesus Cristo para todos os vossos filhos. E hoje a palavra de Jesus deixou aqui claramente o que ele profetizou, que muitas coisas já estão acontecendo e que isso é, na realidade, como diz a nossa Santa Igreja Católica, é um princípio das dores. É simplesmente um princípio, mas ele disse que ainda não é o fim. Portanto, eu creio que nós desta geração não vamos ver o fim dessas coisas. Isso vai ser para a geração futura, embora nós já estamos vendo aí as consequências de muitas e muitas coisas acontecendo sobre aquilo que Jesus falou. Caríssimos irmãos, tenham todos vocês uma terça-feira iluminada e abençoada por Deus. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe grandemente e ilumine nossas vidas, nos capacitando em Cristo Jesus para compreender as vossas palavras, e tenham todos vocês um bom dia.